Fala pessoal, beleza? Então hoje estamos aqui continuando nossa discussão sobre licenciamento ambiental. Hoje a gente vai ver a segunda parte da palestra que foi iniciada no sábado passado, tá? Hoje a gente vai discutir um pouquinho mais questões de problemas, onde a gente pode melhorar o licenciamento e por aí vai. Então continua acompanhando a nossa programação alternativa de licenciamento ambiental, que vai ser sempre postada aqui aos sábados, também. Não esquecer de convidar vocês de acompanhar os nossos webinários sobre gerenciamento de área contaminada. Esses webinários estão acontecendo às segundas e quintas-feiras, às 17 horas, tá? Toda semana tem e a gente vai ter programação até 17 de agosto. Então não deixa de acompanhar nossos webinários e também o nosso conteúdo alternativo aqui sobre licenciamento ambiental. E aproveitem para deixar suas contribuições ou sugestões de temas de licenciamento ambiental nos comentários aqui do vídeo, tudo bem? No mais, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal se estiverem gostando do nosso conteúdo, deixar seu like no vídeo para prestigiar o nosso trabalho e vamos continuar estudando licenciamento ambiental. Até mais! Tá? Bom, feito esse apanhado geral de como funciona o licenciamento ambiental, vamos discutir um pouquinho do que a gente observa como problemas lá dentro, tá? E aqui eu vou tentar chamar a atenção dos problemas, quais são os principais problemas por cada fase que a gente observa ali dentro. Então, de novo, o instrumento do licenciamento ambiental, ele é muito grande, ele é muito complexo. Então a gente vai explorar ali cada fase da licença. Eu vou chamar um pouquinho a atenção para a questão do impacto, que sempre que a gente vai discutir questão de obra civil, isso gera um pouquinho de confusão, tudo bem? Então vamos avançar aqui. Então quando a gente for discutir impacto, tá? Eu vou querer tentar diferenciar com vocês aqui que seria o quê? O impacto de implementação da obra de infraestrutura, tá? Com o impacto da infraestrutura operando em si, tudo bem? A gente vai ter tudo isso aqui é impacto do empreendimento, só que o momento que ele acontece é distinto, certo? Então vamos explorar aqui um pouquinho isso. Bom, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma obra grande que está acontecendo aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, no plano piloto, tá? Que é o Trevo de Triagem Norte. É uma obra que está se fazendo gigantesca para resolver a questão de trânsito aqui na região. O que acontece? Quando a gente vai observar isso aqui é um gigantesco canteiro de obras, tá? Então, quando a gente fez toda a discussão para trás ali sobre impacto ambiental, a gente tem que levar em conta quem? O impacto da implementação da obra da implantação da obra de infraestrutura, o impacto do canteiro de obras, certo? O ideal é que no momento que eu cessei, ou seja, eu encerrei meu empreendimento, fui lá concluir, todo o impacto do canteiro de obra ele tem que cessar, tudo bem? Então eu cheguei, abri o canteiro de obra, coloquei a obra de infraestrutura e ela está pronta. Todo e qualquer impacto que eu tive da implementação, ou seja, que eu gerei nesse canteiro de obra, tem que ser corrigido, ele tem que ser recuperado antes que eu me retire daquele local, tudo bem? Então vamos supor que a gente chegou aqui, teve toda essa questão de revolvimento de solo, recorte, aterro e por aí vai, fim da obra, tá? Tudo foi recuperado, tudo foi entregue em conformidade com o quê? Com a situação que a gente tinha antes do empreendimento ser instalado ali, tá? O que acontece? Uma vez que esse empreendimento foi instalado, e aqui a gente pode discutir a questão não só para o trevo de triagem, mas para qualquer obra viária, por exemplo. Qual é a vida útil daquela obra ali? Tendo todas as manutenções, funcionando tudo certinho, tá? Quais são os impactos disso aqui, por exemplo, com relação à fauna? A gente tem aqui no DF, eu acredito que as unidades da federação têm um programa de monitoramento de fauna atropelada, tá? Então aqui, apesar de a gente estar num contexto de área urbana, mas seguindo essa via aqui, a gente vai pegar a rodovia 020, então a gente vai passar por uma unidade de conservação. É frequente o atropelamento de animal silvestre, e todo mundo que viaja por estrada vê, tá? Fora isso, eu tenho a questão da desconectividade de vegetação. Então eu vou ter o tráfego da fauna, a dispersão de vida fica prejudicada, tá? Além disso, questão de emissão de poluentes. Eu melhorar a malha viária, tá? É uma demanda, como é que eu vou dizer, justa? Sim, mas eu estou estimulando ao uso de veículos. Então eu vou ter mais carro trafegando, certo? Eu vou ter mais emissão de poluentes. E outra, se a gente pegar esse recorte aqui, por exemplo, a gente vai ver que esses veículos estão passando em cima de um corpo d'água, tá? Isso aqui, no caso, é em Brasília, mas poderia ser em qualquer outra região. Essa água que a gente está observando aqui embaixo, ela é usada para abastecimento se acontece um acidente aqui, tá? Esse trecho de rodovia, ele tem infraestrutura, ele tem sistemas, como é que eu vou falar?
capazes de reter o produto que vaza sem que ele entre em contato com a água aqui? Isso é algo que a gente sempre chama atenção e que em poucas situações a gente vê funcionando, tá? Um exemplo que eu sei que existe, que tem algo que funciona, eu acho que é no Ribeirão João Leite, próximo a Goiânia. Então, quando a gente vai passando sobre ele, ele é um manancial de abastecimento, todas as pontes que a gente vai ter ali e o traçado da pista, ele é preparado para, se eu tiver um acidente, a pista coleta o efluente que vazar, o produto que vazar do veículo, tá? Então, com relação ao impacto, é isso que eu queria chamar a atenção, que a gente vai olhar o impacto ao longo do tempo, tá? Ele não é algo que eu vim, impactei e depois ele cessou, principalmente quando a gente fala de obras de infraestrutura. Se aqui eu chamei a atenção dando um exemplo de uma rodovia, tá? Mas a gente poderia falar, sei lá, uma hidrelétrica. Uma vez que eu peguei aquela situação ali, enchi aquele lago, qual é a vida útil dessa represa, tá? Por quantos anos ela vai operar, quantos anos eu vou ter aquele lago artificial ali se mantendo, tudo bem? Se eu for falar de... o que mais que eu poderia dar como exemplo aqui? Não, vamos ficar nesses dois porque a gente vai discutir os problemas aqui na frente, vem muitos outros exemplos aqui. Bom, então quando a gente vai discutir licença prévia, quais são os principais problemas que a gente observa? Questão fundiária, tá? E aqui eu queria chamar a atenção que alguns dos problemas que eu vou elencar aqui foram problemas observados durante a análise de processo, então são casos concretos, tudo bem? Então a gente vai olhar o problema fundiário, às vezes o pessoal faz o requerimento de uma licença, tudo bem, para instalar um empreendimento, e durante a análise do processo você vai verificar que não existe qualquer documento que aquele empreendedor, que aquele interessado, prove ser dono da área que ele quer colocar o empreendimento, tudo bem? Mesma coisa vai acontecer com problema urbanístico ou de compatibilidade ambiental se a gente estiver falando de área rural, tá? Então, às vezes a pessoa quer instalar um empreendimento, e isso é um caso que houve aqui de a pessoa querer instalar um posto de combustível, mas o lote não era destinado para posto de combustível, tá? Quando a gente vai observar com a norma 237, ela exige, tá, do órgão ambiental, que ele consulte o órgão responsável pela parte urbanística se a área é destinada para aquele empreendimento. Então, nesse momento aqui, teve esse problema. Bom, demora na emissão de termo de referência, então quando o órgão ambiental ele vai trabalhar, cada empreendimento ele tem uma característica específica, cada empreendimento é único, então que eu adequo em termo de referência para cada empreendimento que vá ser licenciado. E isso é um dos fatores que leva a morosidade como é que eu vou falar? No processo do licenciamento ambiental. E a demora na análise do processo, e aí vai entrar em questão interna do órgão, tá? Às vezes pode ser questão de pouco pessoal, ou de não ter um procedimento muito bem estabelecido, enfim. Mas isso é observado também, pensando que na fase prévia é uma fase onde a gente recebe muito estudo, muito documento no órgão ambiental, tá? Então, de fato, essa aqui é uma fase que acaba exigindo mais tempo de estudo da gente. Tudo bem? Bom, vamos avançando. Bom, quando a gente vai falar do problema de licença de instalação, então inadequação de projeto, sobreposição com área de restrição. Isso aqui tem um caso que aconteceu, que era a instalação de uma usina de asfalto, certo? E aí, quando o projeto foi entregue para a gente, o empreendedor fez o apontamento de aqui eu tenho uma restrição por APP e aqui vai ser minha reserva legal, certo? Na hora que ele apresenta essa planta de instalação da usina, a gente vai ver que ele entrega uma planta onde a usina dele vai ter sobreposição, vai passar por cima da APP e da reserva legal. Então foi exigido nesse caso do empreendedor que ele readequasse essa planta para quê? Para que excluísse, para que a usina de asfalto dele não tivesse mais essa sobreposição, tá? E isso foi feito o quê? No momento da instalação, na hora que eu fui avaliar o projeto. Se essa análise tivesse sido feita previamente lá na fase de licença prévia, a gente teria ganho esse tempo aqui, tudo bem? A ausência de detalhamento técnico, então às vezes a gente vai pegar um empreendimento, no caso de uma rodovia, e vai ter problema com o detalhamento da drenagem, tá? Teve um caso que aconteceu de você ia ter a instalação de uma macro drenagem, era uma drenagem grande e um bom trecho dela numa área declivosa. Quando você vai ler o projeto de drenagem, o pessoal, o responsável pela elaboração do documento fala na elaboração desse projeto aqui não foi realizado estudo geotécnico e a informação, as curvas de nível aqui foram levantadas de forma indireta, tá? Então, na fase de instalação, onde eu vou autorizar, onde o órgão ambiental vai autorizar a instalação do empreendimento,
você vai verificar esse tipo de problema. Então, como é que você vai autorizar a instalação de uma macrodrenagem sem ter um estudo geotécnico, sem saber como é que é a subsuperfície daquela região ali? Pensando o seguinte, houve um rompimento daquela macrodrenagem, vai acontecer processo erosivo, tá? Então, de novo, o órgão ambiental ele não quer discutir o dimensionamento da drenagem, certo? Ele quer que a drenagem funcione bem por toda a sua vida de projeto. Uma vez que ela funciona bem, ela vai cumprir seu papel, a gente vai evitar problema de erosão, certo? Descumprimento de norma técnica, e aí, enfim, a BNT existem inúmeras, tá? E questão de oferta hídrica, isso aqui é um problema aqui na região do DF e em vários outros pontos do Brasil, isso tem sido um problema de 5 anos para cá. Por quê? Se a gente pensar na questão de, vamos supor, um parcelamento solo, e foi previsto que eu tenho que ter abastecimento de água para, não sei, vamos pensar um número aqui, 1.000 pessoas, tá? Quando você consulta a concessionária ou o órgão que faz a gestão de recursos hídricos, você vai ver, eu, órgão ambiental, eu, órgão que trabalho com licenciamento, vejo que o órgão que toma de conta ou que conduz a política de meio ambiente outorgou água para 500 pessoas e não para 1.000. Então, no momento de instalação, como é que eu, órgão ambiental, vou autorizar a instalação de um empreendimento que é pensado para 1.000 pessoas, certo? Sendo que ali está claro que a capacidade de suporte é para 500. Então, nesse momento aqui, eu posso exigir uma adequação desse projeto, certo? Ou você vai criar fases, você vai instalar agora para 500, e se no futuro houver, como é que eu vou falar, uma suplementação de oferta, você coloca o resto, ou apresente solução tecnológica e por aí vai, tá? Um outro exemplo que a gente tem aqui também de problema na instalação seria uma vez que teve uma rodovia que foi instalada numa determinada área, a rodovia foi duplicada, estava prontinha. Depois da rodovia pronta, foi verificado o quê? Que não foi feita a instalação da drenagem, tá? E é uma rodovia de uma região bastante acidentada. Então, esse tipo de problema que a gente tenta evitar. De novo, o interesse do órgão ambiental não é entrar no dimensionamento da drenagem, é que exista a drenagem. Uma vez que a gente impermeabiliza uma porção grande de área, a pista vai passar a ser o caminho preferencial da água. Então ela vai ganhar velocidade, ela vai acabar degradando a região vizinha à pista se não houver qualquer medida de controle. Tá? E nesse caso, além de pensar no absurdo de desperdício de recurso público, onde eu instalei uma pista, depois eu vou cortar a pista para passar uma drenagem por ali, certo? Então esses são os aspectos que a gente leva em consideração aqui. Bom, observando a licença de operação, tá? Então o que a gente vai ter? Uma vez que eu fiz lá na fase de instalação, eu executei a obra, tá? Aqui eu vou verificar. Essa obra foi executada conforme deveria? Esse exemplo da pista que foi duplicada sem a instalação da drenagem é um caso desse. Vai pedir a licença de operação e na hora que eu vou verificar o quê? A pista está pronta, mas não tem drenagem de água pluvial, tá? A ausência de monitoramento, se eu estiver pensando numa fábrica, numa indústria, alguma coisa assim, tá? Ou pense num posto de combustível também, certo? Aqui em Brasília a gente teve uma questão, na região do DF, de um posto que vazou bastante combustível, tá? Que chegou a contaminar o solo e a água de uma forma que, em determinada região, o pessoal que tinha poço artesiano, quando abria a torneira, vinha combustível junto. E quando você botava isso dentro de uma garrafa PET, por exemplo, você via a formação de 2 fases, que o hidrocarboneto não mistura com a água. Então esse é um problema que a gente observa, a questão de monitoramento. Ou se eu estiver pensando numa fábrica que tem chaminé, essa chaminé está lançando material particulado além do que deveria ou não? E se não tiver um monitoramento, se você não tem um monitoramento, se você não instalou uma planta com monitoramento, você não vai poder operar. Por quê? Eu tenho que controlar isso aqui. Existe norma que me exige esse monitoramento, tá? Bom, descumprimento de condicionantes. Uma vez que a gente emite uma licença para um empreendimento, a gente vai atuar de forma naquilo que a gente já falou aqui para trás. Esse empreendimento tem que funcionar, tá? Obedecendo alguns padrões, alguns requisitos para evitar o máximo possível causar dano ambiental. Então vamos supor aqui, o monitoramento seria uma dessas condicionantes que eu falo. Ok, empreendimento, você vai funcionar, mas a sua condição é ter um monitoramento de chaminé, ou se eu estiver falando de um posto de combustível, você vai ter que monitorar para mim ali se está tendo qualquer vazamento do tanque, tá? Existe equipamento específico para isso. E se você, ao longo dessa vida útil desse empreendimento, você vai verificar a licença do cara, e naquele momento ali ele não está cumprindo, ou seja, não instalou o monitoramento, ou se ele tem um monitoramento, não está fazendo o envio
dos relatórios para o órgão ambiental ou não compila os relatórios, tudo isso é um problema, porque tudo aquilo que a gente pensou, que o órgão ambiental pensou para atenuar os efeitos da operação daquele órgão não estão sendo cumpridos. Então ninguém garante que o empreendimento está funcionando e que vem degradando o meio ambiente. Por quê? Ele não está apresentando nenhum documento que comprove, tá? Outro ponto que aí gera bastante problema aqui é a questão do perda de prazo de renovação de licença. Quando a gente fala de licenciamento ambiental, ele não é algo que tem um começo e um fim claro, tá? Quem vai definir a validade, a duração do licenciamento ambiental, e aí pensando em todas as suas fases, é a própria vida do empreendimento, certo? Então se eu estiver falando de um empreendimento que durou 5 anos, ok, o licenciamento ambiental dele vai se encerrar com 5 anos. Por quê? Uma vez que ele cessou, ele tem que cumprir todas as obrigações de quê? Entregar o meio ambiente de volta da forma que ele encontrou, tá? Então, quando a gente vai ver a questão de renovação de licença, a CONAMA, ela exige que o requerimento da licença seja feito com antecedência maior de 120 dias, ou seja, 121, 122, 123 dias, tá? Para que, se você fez esse requerimento com essa antecedência maior que 120 dias e o órgão ambiental não se manifestou, não analisou o seu processo, os efeitos da licença são prorrogados, tá? E aqui eu chamo a atenção para os efeitos da licença são prorrogados no sentido, você pode continuar operando, você vai continuar instalando, você vai funcionar, tá? Mas todas as obrigações dessa licença que está tendo os efeitos prorrogados, elas permanecem com você. Então, a questão do cumprimento de condicionantes, tá? Ela vai ter os efeitos prorrogados também. Então, todas as condicionantes que sua licença tinha enquanto válida, ela continua tendo enquanto prorrogada, certo? E isso aqui é um problema porque se você perde esse prazo, ou seja, você faz o requerimento de renovação com menos de 120 dias, você perde esse efeito prorrogativo, tá? Então a sua licença, no dia que ela vencer, no dia seguinte você não tem mais autorização ou para instalar, se for o caso de uma licença de instalação, ou para operar, se for o caso de uma licença de operação. Então a questão dos prazos, elas são bem problemáticas, tá? E aqui, bom, enfim, por mais que todo mundo possa pensar, é só um prazo, é alguma coisa, a gente está discutindo norma, tá? Então a norma exige que se cumpra o prazo, a gente tem que cumprir, tudo bem? Então a gente está falando aqui, quando a gente vai falar discutir do poder público, o poder público ele tem a obrigação de agir, tá? De acordo com o que a norma manda, tudo bem? Então isso não é facultado ao agente público, isso é uma obrigação, tudo bem? Bom, então, diante do que a gente já expôs aqui, vamos discutir que seriam o quê? As sinergias, tá? Então, quando a gente vai observar aqui, apesar da figura aqui simbólica aqui, a ideia é o quê? Poder público e o empreendedor não são adversários, eles não são inimigos. Um existe em função do outro, tá? Eu só tenho que ter um agente de controle de política de meio ambiente porque eu tenho do outro lado um agente que quer fazer o uso desse recurso ambiental, tudo bem? Então aqui eu vou apontar algumas sugestões que a gente vislumbra, tá? Isso aqui é conhecimento empírico. Muito disso não vai ter embasamento técnico, nem quantitativo para isso, mas são observações que a gente vai observando. Observações que a gente vai observando é legal, mas são coisas que a gente verifica, tá? Na rotina ali do órgão ambiental, tudo bem? Vou virar aqui, vamos. Bom, então um dos pontos que a gente tem que eu chamo a atenção é a verificação prévia, tá, de compatibilidade ambiental do empreendimento. Ou seja, uma vez que eu defini que eu quero trabalhar com um determinado empreendimento, certo? Sei lá, eu quero pensar uma rodovia, tudo bem? Qual é o traçado que eu penso dessa rodovia? Rodovia eu quero que ela siga esse sentido aqui. Na hora que vai se fazer a observação do traçado, se existe alguma restrição, imagina que eu tenho várias unidades de conservação naquele meio do caminho, ou seja, minha rodovia vai cortar uma unidade de conservação. Isso é um fator de problema, tá? Então, antes de eu pensar no traçado dessa rodovia, eu verifico essas situações de compatibilidade, tá? Outra coisa, vou pensar, sei lá, numa fábrica. E quando eu vou observar a região vizinha daquela fábrica, eu vou ter escola, vou ter hospital e por aí vai. Então, tudo isso é um fator que vai impor uma restrição para mim. E nesses casos que eu falei, seja da unidade de conservação, ou seja de uma vizinhança mais sensível, tá? Isso pode ser um fator que vai levar o seu empreendimento até uma negativa na licença, tá? Então, essa verificação prévia de compatibilidade, ela é muito importante, tudo bem? E isso aqui eu recomendo que tudo isso seja feito na fase de quê? Como é que chama o instrumento?
na hora que você vai planejar o seu empreendimento, ou seja, eu estou fazendo o levantamento prévio de questão de custos e por aí vai, tá? O plano de negócios, agora que voltei aqui. Então esse tipo de compatibilidade, de alguma forma a gente tem que fomentar que isso seja pensado na etapa de plano de negócios do meu empreendimento, tudo bem? Por quê? Esse estudo aqui, ele vai representar um custo, mas ele é um custo que pode me poupar de N dores de cabeça lá na frente, tudo bem? Bom, elaboração de conjunta de termos de referência. E aqui vou tentar deixar isso bem claro, o que eu quero dizer com isso aqui. Lá quando eu falei da questão da emissão de termos de referência na fase de licença prévia, eu disse que todo empreendimento ele é específico, ele tem característica própria, o que vai acabar levando à necessidade de um termo de referência específico para cada um. Então a gente pode tentar atuar de uma forma que o órgão ambiental elabore um termo de referência mais generalista, tá? E quando eu digo generalista, é que ele pense em todas as situações possíveis de impacto que aquele empreendimento possa causar. Eu não estou falando de generalista de superficial em relação à qualidade do estudo, tá? Então que ele pense no termo de referência mais geral, mais genérico, tá? E que atue de que forma? O empreendedor, de posse daquele termo de referência mais genérico, o que ele vai fazer? Ele vai adequar aquele termo de referência à realidade do empreendimento dele e submete à aprovação do órgão ambiental. Então, a parte de elaboração do termo, a gente atua de forma que eu, enquanto órgão ambiental, elaboro um termo de forma mais generalista, o empreendedor adequa aquela realidade dele, depois o órgão ambiental faz uma conferência, tá? Olhei, ok, isso aqui faz sentido, você adequou bem esse termo de referência à sua realidade, pode executar esse estudo. Por quê? A gente acaba dividindo o estudo, tá? A parte analítica com o empreendedor, que querendo ou não, a iniciativa privada ela é muito mais rápida, ela tem muito mais ferramenta para elaborar um estudo, para adequar um instrumento do que o poder público, tá? A normatização do licenciamento ambiental por atividade ou grupo similar de atividades, e aqui a gente vai pensar no sentido de que, lá quando a gente estava falando na parte de instalação, por exemplo, a gente via que a gente tem que obedecer uma série de normas, tá? Chamei a atenção para a questão das ABNTs e por aí vai. Então, quando a gente pensa numa norma de licenciamento ambiental, eu estou falando de quê? Eu vou pegar uma norma, tá? Uma instrução normativa, ou seja, um roteiro de como se licenciar aquela determinada atividade, e esse meu roteiro vai pensar o quê? Ele vai observar todas as normas possíveis que a gente consiga e tenha em mãos que regule aquela atividade, então eu vou compilar tudo isso no mesmo local, vou pegar também questão de normas técnicas, por exemplo, a ABNT, vou pegar todas as restrições que as normas técnicas exigem, vou colocar nesse documento também. Então ele seria o quê? Ele seria um roteiro muito mais completo de licenciamento. Então eu vou evitar que o interessado, que o empreendedor, consulte 50 normas, sendo que eu posso compilar tudo aquilo em uma única norma, tá? Ficando muito mais fácil a rotina dele. Aqui no Distrito Federal a gente tem uma atividade que tem essa vantagem, que é licenciamento de posto de combustível, que a gente tem uma instrução normativa que contempla tudo isso num único documento, tá? É uma atividade que vem melhorando seu licenciamento ao longo do tempo, tá? Isso a gente tem número para provar e muito em função de quê? Da norma. Mas aqui é outro detalhe que a gente tem que chamar a atenção. Não basta eu elaborar uma norma e publicar. Eu tenho que fazer todo um trabalho de quê? De explicação dessa norma, de deixar essa norma mais clara para as pessoas. Seria um trabalho que a gente observa muito na extensão rural, que seria o quê? Pegar a tecnologia e levar para o meio rural, passar essa tecnologia para o produto rural. Então a gente teria que fazer um trabalho similar aqui, que seria o quê? Eu tenho essa norma e eu vou explicar ela para todos os interessados, seja por meio de audiência pública, reunião, curso, colaboração com a iniciativa privada. A academia é muito boa nisso, tem mão de obra qualificada para isso. Então eu tenho que pensar na elaboração de norma e no trabalho de extensão, no trabalho de difusão do conhecimento daquela norma. O empreendedor tem que saber utilizar, tá? É bem comum a gente observar situações em que o dono, o proprietário, conduz o licenciamento ambiental. E isso traz problema porque é um instrumento muito complexo. Então o ideal seria o quê? Que tivesse um consultor e que esse consultor fosse qualificado para isso, tá? Bom, aqui vai complementar isso que eu já falei, que seria a capacitação de profissionais e consultores e licenciamento ambiental. De novo, isso aqui é um conhecimento empírico, isso vai da vivência do órgão ambiental. Mas a gente vê que, a grosso modo, o conhecimento de licenciamento ambiental ele está restrito, certo, ao órgão ambiental. Quem domina muito o instrumento de licenciamento ambiental são os técnicos do órgão ambiental. Esse conhecimento ele tem que ser colocado para fora. Então, de novo, a gente tem que pensar, seja cursos, seja convênio com instituições de ensino superior,
de alguma forma que esse conhecimento, essa parte burocrática, essa burocracia do licenciamento ambiental, ela tem que sair do órgão, tá? O ideal seria o quê? Que o empreendedor e o órgão ambiental tivessem o mesmo conhecimento sobre licenciamento ambiental. Infelizmente, a gente vê que a realidade não é essa, tudo bem? Outro ponto que seria interessante, e aqui o setor privado ele tem uma força de fazer isso fenomenal, que seria a criação de uma espécie de Serasa de profissionais consultores, certo? É bem comum a gente ver que no órgão ambiental, e tem exemplo prático disso, pessoas se aproveitam da boa fé do empreendedor. Então, o empreendedor está ansioso, quer colocar um empreendimento, o órgão ambiental tem o seu tempo ali que não é dos melhores, e chegam vendedores de facilidades, tá? Em várias situações você vai ter o consultor que nunca lidou com um processo na vida, mas que se vende como uma pessoa que entende do assunto. Ou em outras situações você vai ter a ação de despachantes, tá? São pessoas que são acostumadas a lidar com burocracia, que fica ali no pé do técnico ou do chefe, enfim, cobrando análise, mas na verdade não entende de licenciamento. Então eles ficam cobrando uma celeridade, às vezes conseguem, tá? E quando o órgão vai atuar nessa análise, na gestão desse processo, o processo não está conforme. E aí vai acabar tendo prejuízo para o empreendedor. Por quê? Pagou por aquele suposto consultor um recurso e depois vai ter o problema de ter sua licença negada, tá? E se eu for fazer um novo requerimento, eu vou ter que pagar por esse requerimento de novo. Então essa questão de, uma vez identificado um péssimo consultor profissional, se criar um ranking, um Serasa, de alguma forma, você conseguir apontar quem são essas pessoas e retirar elas do mercado, tá? Você melhora, você vai sanear o mercado passa a ter uma qualidade muito maior, tá? E você evita esses problemas. Por quê? Se os documentos chegam todos com boa qualidade, o órgão ambiental, na limitação de tempo que tem, quando for pegar, pega um produto de boa qualidade. Então a análise é célere para todo mundo, tá? Evita retrabalho, tá? Um dos problemas que a gente tem muito em órgão ambiental é retrabalho, é pedido de complementação de informação. Isso não é interessante para ninguém ganha com isso, tá? Então essas são algumas sugestões, existem várias outras, por isso eu acabei não colocando aqui, mas seria um fato bastante importante, questão de sistemas, tá? A parte de tecnologia da informação. Hoje a gente já tem rede neural, vai ter inteligência artificial, enfim, uma série de ferramentas que a gente pode acabar usando para melhorar a questão da análise. Várias etapas que a gente vai observar aqui dentro do processo de licenciamento ambiental são etapas rotineiras, etapas que são simples conferência de documento, alguma coisa assim, que poderia ser feito por máquina, mas a gente não vai ter essa realidade, o órgão ambiental não tem recurso para isso, ou se tem, não aplica, enfim, tem N demandas, o lençol é curto, tá? E isso vai acabar trazendo prejuízo. Por quê? Eu vou ter que pagar uma pessoa para estar lá conferindo esse documento, sendo que eu poderia ter uma máquina fazendo isso muito mais rápido e muito mais barato, tá? Então a questão, e aqui eu vou pedir perdão por não ter colocado, mas a questão da tecnologia da informação aqui é fundamental e ela é uma ferramenta que traria um avanço absurdo em tudo isso aqui pra gente, tudo bem? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Como eu falei no início, o intuito da apresentação não é explorar o instrumento a fundo, a gente nem tem tempo para isso. Se a gente fosse estudar isso aqui, é um absurdo de conhecimento, tem disciplina de faculdade para tratar disso aqui. Então eu tentei pontuar as partes mais específicas, as partes mais importantes, tá? De todo o processo de licenciamento ambiental, e aqui eu me ative a falar do licenciamento ambiental trifásico, que seria aquele licenciamento ambiental que contempla licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Por quê? Como eu disse lá atrás, cada ente federado vai ter o seu instrumento simplificado de licenciamento. E a nomenclatura muda, os prazos vão variar, as normas que regulam vão variar, então não cabe a gente explorar isso aqui. A gente acabou pegando a parte mais genérica, tudo bem? Bom, vou deixar meus contatos aqui para vocês, tá? Vocês podem mandar um e-mail para mim com qualquer dúvida que vocês tenham acerca do tema de licenciamento ambiental. Eu vou responder todo mundo que manda entrar em contato, tá? Podem entrar em contato também pelas redes sociais, certo? Tem LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter. Basta mandar uma mensagem e eu vou responder, vou explicar, vou tirar a dúvida de vocês. Tô lançando um site também, que é um portal. Nesse site aqui a ideia é construir um blog para a gente difundir a informação ambiental de uma certa forma.
Fala pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro trecho que a gente colocou aí. A gente vai continuar o tema, vocês viram ali no início o que eu expliquei direitinho, o que vai ser abordado. No próximo vídeo a gente vai continuar, tá bom? Então queria reforçar com vocês aqui que a gente vai continuar publicando aos sábados esse conteúdo prévio que já existia sobre outros assuntos focados na área de meio ambiente, tá bom? Então, sábado que vem a gente vai ter a continuação do vídeo que eu vou colocar aqui no canal, publicado no mesmo horário mais ou menos, tá bom? No mais, eu queria reforçar com vocês para vocês se inscreverem no canal, tá bom? Darem o seu like no vídeo se gostaram e nos comentários vocês podem ir contribuindo com temas que vocês querem ver. Nesse caso, a gente pode começar a construir já os assuntos que a gente vai querer explorar em licenciamento ambiental. Tudo bem? Então, vejo vocês de novo discutindo licenciamento ambiental no sábado que vem. Obrigado, até a próxima.